Fala aí, pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Seguinte, vamos falar sobre o VGHF. Eu estava esperando o relatório do mês sair. Ele saiu hoje, estou gravando na quinta-feira, dia 20, são 20 horas agora. Na verdade, para ser sincero para vocês, eu tinha gravado uma parte desse vídeo antes, que eu fui buscar minha filha e eu ia continuar a gravação, só que nesse momento, nesse meio tempo, saiu o relatório do VGHF. Por quê, pessoal? E aí, até para mostrar a importância de você esperar ter as informações em mãos para poder fazer qualquer análise. E por que eu falo isso? Eu vou falar sobre o relatório do VGHF, mas até porque tem uma informação que é fundamental que saiu no relatório de hoje, porque teve uma questão que me chamaram, falaram para eu falar, sobre a questão do VGRI, do VGRI e do VGHF, sobre uma ata que saiu, na verdade um fato relevante que saiu do VGRI essa semana, sobre uma questão polêmica sobre conflito de interesse. E principalmente também, pessoal, algo que eu não faço aqui no canal e não vou fazer, eu gosto muito de prezar pelo respeito que eu tenho com vocês e prefiro não entrar nesse ponto, mas eu fui citado em alguns vídeos, aí, principalmente sobre, embora não tenha sido citado diretamente, o que é pior ainda, as pessoas ficam fazendo joguinho, sobre um vídeo que eu tenho de três ativos para 2025, que é acho que é o vídeo mais assistido do meu canal até hoje. Sim, um vídeo que eu tenho muito orgulho de ter feito ele, porque é um vídeo que eu falo sobre fundos que se dariam muito bem em termos com a queda da taxa Selic. E que, claro, a gente espera que a taxa Selic caia esse ano, lá mais para o segundo semestre. E eu explico no detalhe o porquê que eu falo isso, falo do detalhe de cada um dos fundos. Não recomendo compra, até por ser analista CNPI, eu prezo muito esse título, que me traz uma autoridade e me traz segurança para fazer o que eu faço. Eu não posso, não é que eu não posso, eu não recomendo, na verdade eu posso, né? Eu posso recomendar, mas eu não faço isso publicamente exatamente porque eu tenho uma comunidade com membros assinantes e para eles eu tenho relatório de recomendação, faço recomendação para eles, tento ser o mais independente possível. Então não seria justo com eles eu fazer recomendação pública. Só que esse vídeo é muito bom e é claro que gera sempre comentáriozinho e sim, vocês que me acompanham aqui sabem o nível de qualidade que eu trago nesse, mesmo não recomendando, o nível de qualidade que eu trago não é simplesmente eu chego e falo 3 fundos, eu analiso cada um deles, todos os top, fundo de CRI, fundo de renda urbana, fundo de logística, primeiro eu explico como que analisa para depois falar sobre os fundos, na minha opinião. Mas assim, é só para vocês terem muito cuidado e principalmente acho que o que eu quero deixar nesse começo de vídeo é o respeito que eu tenho por vocês, por quem me segue, por quem é inscrito no meu canal. E vocês têm que cobrar isso de quem vocês assistem também, de quem vocês seguem. Vocês não podem ser xingados aqui. Tem muito investidor que compra sem saber, ou compra achando que é uma boa, ele não pode ser chamado de otário. Para mim isso é algo inadmissível. Mas aí cabe a vocês filtrarem quem vocês têm que assistir ou não, e até usem isso para formar a opinião de vocês. E ponto final nesse assunto. Mas vamos falar sobre essa questão do VGHF com o VGRI. Eu vou fazer a análise do relatório, vai ser mais rápido porque tem pouca coisa para falar, mas eu quero falar sobre isso. Mas o que está acontecendo primeiro, pessoal? Se vocês pegarem vídeos antigos do meu canal, principalmente do VGHF, quando aconteceu a situação do VGRI, eu fui o primeiro a criticar, e vocês podem ver todos os meus vídeos, sempre as críticas que eu faço são críticas embasadas e críticas sem elevar tom de voz, porque a gente não precisa fazer isso. E a gente esquece, às vezes a gente esquece que do outro lado, na gestora, são pessoas também que têm suas famílias e que podem tomar decisões erradas. E nem por isso merecem... Bom, então, pessoal, o que aconteceu? O VGRI foi um fundo que foi criado no ano passado, acho que foi em março mais ou menos que ele foi criado. Ele foi um fundo de lajes que a Valora criou e com o pipeline para compra de 5 ativos. Ele já tinha um edifício, se eu não me engano, para 5 ativos do BRCR. E se vocês lembrarem aqui, são esses imóveis aqui, ó. Tem aqui embaixo, é o Cidade Jardim, acho que tem a lista aqui mais fácil de ver do que ficar olhando um por um aqui, ó. Não, aqui, ó. Cadê os ativos? Pulei? Passei? Cadê?
Aqui, ó. Cidade Jardim, o BFC, o Volkswagen, o Buriti e o Transatlântico, que foram comprados do BRCR. Inclusive, na época, eu até cheguei a falar que esse imóvel era muito bom do BRCR, mas ele teve que vender por causa da alavancagem dele. Talvez ele tenha escolhido os imóveis, assim, talvez a negociação só saiu porque o Cidade Jardim, que tem vacância zerada, saiu. Bom, a grande questão é a seguinte, pessoal. Se vocês observarem aqui, é um fundo que foi criado com praticamente 1 bi de patrimônio. Os imóveis valorados a 1 bi de patrimônio. Pessoal, dificilmente um fundo nas condições, mesmo em condições um pouco melhores de mercado, começa com uma emissão desse tamanho. E ele não começou com uma emissão desse tamanho, ele começou com uma emissão menor, acho que de 300 milhões, se não me engano, 300, alguma coisa desse tipo. E o restante, ele fez aquela compra Seller Finance, que eles até colocam aqui, que é aquela compra que o fundo não paga o ativo e já recebe os aluguéis desses ativos. E ele vai pagando, no caso, foi feita uma alavancagem para o pagamento desses ativos. Até ele mostra aqui embaixo, a alavancagem foi feita aqui, se a gente for pegar aqui, dá uns 400, 500 milhões, não, 400 não, 200, dá uns 300 milhões aqui de alavancagem. E aí que tá. Já começou por aí esse ponto, e no momento, quando isso aconteceu, já se sabia que o fundo, o Vegri, corria um sério risco, porque quando você inicia um processo assim, aí eu já vi algumas pessoas comparando com o Core, que é completamente diferente, porque o Core tem o dinheiro para pagar, ele só preferiu ficar com o dinheiro em caixa, ele tem o dinheiro para pagar as compras, no caso do Vegri não, ele tem dívida. A grande questão é a seguinte, se o mercado continuasse vindo bem, o que ia acontecer nesse momento? E qual que é a grande questão? A grande questão é que duas desses CRIs, eles venceriam agora um em março e outro em abril. 12 meses, aqui deu praticamente 140 milhões, venceria agora no começo do mês, do começo do ano. E quem acompanha esse fundo, eu acompanho, mas até mais por causa do VGHF, mas eu não faço análise dele, o fundo ele tinha praticamente 10 milhões em caixa, ele não teria dinheiro para pagar isso. Então, existiam algumas questões. Como é que você paga uma alavancagem sem ter dinheiro? Ou você faz emissão de cotas, o que é praticamente inviável, o fundo sendo negociado. Se a gente for pegar aqui, o fundo, quer ver, o fundo negociado, VGRI, fundo negociado a R$7 e o patrimônio dele a quase 10, impossível ele fazer emissão. Isso é inviável. Ele poderia vender imóvel, que também não é um momento bom para vender e não é tão rápido vender assim. E a terceira alternativa seria ou fazer uma nova alavancagem, o que também não seria tão viável, e uma quarta, que é o que se propôs a fazer, seria alongar a dívida, ou seja, você rolar a dívida. E aí foi o que aconteceu. Aconteceu que saiu no dia 17, que foi o motivo do grande rebuliço, que o fato relevante, onde foi aprovado dia 14 de fevereiro, que as obrigações de 113 milhões relativas ao Seller Finance, que venceriam dia 11 de março, sejam postergadas para 12 meses. E os pagamentos de correção do CDI mais 3, originalmente mensais, seriam pagas no vencimento. Ou seja, ele postergou mais um ano o pagamento da dívida e, em vez de continuar pagando os juros, porque todos os juros mensais eles saem no resultado do fundo, ele também não pagaria e só paga, esses juros vão ser incorporados ao saldo devedor e ele pagaria só lá no dia 12 no dia 11 de março de 2026. Só para vocês, aí saiu essa questão toda, e a gente sabe, para quem acompanha, de qual CRI que a gente está falando. E aí, se vocês olharem lá na ata, ele cita aqui, ele cita a ata, e a gente vem para a ata aqui para ver do que se trata esses CRIs. Então, são 4 CRIs dos CRIs, que dá mais daquele valor lá de 300 e poucos milhões. São 4 séries, a 908, 909, 910 e a 175. Sendo que, nessa ata, qual foi a ordem? Aprovar a prorrogação da data de vencimento das células de crédito imobiliários da série 4, ou seja, do 175. Que seja da Cidade Jardim, do Volkswagen, Buriti, tal. Alterando para o dia 11 de março o vencimento, prazo do vencimento dos CRIs mezanino.
E também acima, se for aprovada essa de cima, autorizar que os juros remuneratórios, ou seja, o CDI mais 3, sejam incorporados até o novo vencimento, ou seja, dia 11 de fevereiro, que seria dia 11 de fevereiro de 2025, passando para fevereiro para o vencimento em 11 de março de 2026. E a gente vê o fluxo aqui que eles colocam, né? Como que estava vindo. O CRI foi emitido dia 8/3 e eles veio pagando o devedor veio pagando os juros e a amortização começaria aqui. E aí o que aconteceu? Foi jogado toda a amortização lá para 11 de 2026 e os juros pararam de ser cobrados e seriam incorporados ao saldo devedor para ser pago aqui no final. Esse CRI ele já era um CRI bullet, aquele CRI que você paga a amortização só no final. Você não paga a amortização durante os meses, você só paga no final. Ele já era. O que mudou é que agora ele era um bullet de amortização, digamos. E agora ele é um bullet total, ou seja, nem os juros vão ser cobrados, ele vai ser pago só lá no final. Então, foi isso que aconteceu. E pessoal, isso é super normal. Você não, o fundo não tem dinheiro para pagar, ele vai lá no credor, me ajuda aí, eu preciso prorrogar a dívida, eu não tenho como pagar, você prorroga isso para mim para um ano, porque quem sabe até lá se faz uma emissão, um cenário melhor, eu consigo te pagar tudo isso. Aí o devedor fala, beleza. A grande questão é o CRI e quem é o devedor. Mas primeiro a gente precisa avaliar um ponto aqui. Quando a gente olha aqui em cima, que aqui já entra um primeiro ponto de erro de análise, que eu já ouvi falar, quem financiou foi esse cara aqui. Porque é o seguinte, antes de falar, pessoal, porque esse cara aqui, ele é esse cara aqui, ó. Ele é o CRI aqui, ó, o CRI lá do VGHF. É o CRI que o VGHF tem. Na verdade, esse relatório aqui é o de março, né? Foi quando ele começou. 73 milhões. Então foi aqui que iniciou isso, né? Esse aqui é o relatório do VGHF de março. Esse aqui era o CRI. E aqui, vejam, CDI mais 4. A gente já vai falar sobre isso, inclusive na época eu falei. Então, esse foi o CRI. Então eu vi gente falando que foi o VGHF que financiou essa compra dos imóveis pelo VGRI. Tendo ancoragem, a ancoragem a gente já vai falar um pouco também daqui a pouco. Mas não, pessoal, porque a maior parte do financiamento na parte de alavancagem do Sellers Finance não veio do VGHF. Ela veio desses outros três aqui. E de quem são esses três, pessoal? O 908 e o 909. Se a gente for pegar aqui, ó, não sei se vocês conhecem esse modelo aqui de relatório, KNCR. Olha só, olha os nossos amigos aqui, ó. O 208 e o 908 e o 910. Lá, VGRI Escritório, 114 milhões e 104. Então, duas séries desses CRIs estão com o KNCR. E a outra série, a 909, tá com quem? Com o nosso amigo Canip, também com a Quineia. Então, aí a Quineia tá aqui, ó, ele aqui, ó, VGRI, 193 milhões, né, a compra. Então, pessoal, primeiro ponto, deixa eu fechar aqui para diminuir a quantidade de arquivos abertos aqui. Então, pessoal, o que acontece? O grande financiador, na verdade, pela parte de Sellers Finance, foi a Quineia, não foi a própria Valora com o VGHF. Então isso aqui já derruba um ponto da tese. Beleza. Bom, a grande questão é a seguinte, qual que foi o primeiro problema? O primeiro problema foi, quando eu falei isso na época, que esse CRI ele foi emitido a CDI mais 4. Só que, no mês seguinte, a Valora, sem explicar o porquê, ela baixou para CDI mais 3. Ou seja, o credor, que é a Valora, reduziu para CDI mais 3. CDI mais 3. E aí eu expliquei, falei sobre isso no vídeo, falei que isso para mim não era legal, porque, claro, você está perdendo a rentabilidade sem ter a contrapartida. E aí que tá, a contrapartida, ela tem uma contrapartida que às vezes as pessoas não analisaram completamente, e eu acabei, até acho que na época do vídeo eu nem cheguei a falar sobre isso direito, mas falei sobre a questão da ancoragem. Mas primeiro, pessoal, um ponto é o seguinte. E antes, pessoal, como a gente pode ver aqui, nessa questão tem até um Excel aqui. Antes, pessoal, é o seguinte, só para vocês observarem que o fundo, e aqui é muito importante para você que investe em fundo alavancado, o fundo ele já saiu alavancado, se a gente for pegar o ativo que ele tem de passivo menos rendimento, porque de rendimento distribui, a alavancagem do VGRI é 63%, é muito grande, porque foi feito de uma maneira que o fundo não contava que a situação de mercado ia piorar tanto.
Então foi um risco que eles correram. Foi um risco que eles correram, no caso do Vegri. Beleza. Bom, a questão é a seguinte, pessoal. Se a gente for pegar aqui, e aqui eu trago para vocês um ponto que acho que esse é o grande problema que eu vejo de pessoas que só criticam, e não fazem conta, não mostram, não fazem conta. Qual que foi o impacto primeiro dessa redução de 1% no CDI, lá no juros do CRI? Primeiro, o CRI, esse CRI, ele foi feito lá 70 milhões e 781. Só que no mês seguinte, a Valora já vendeu praticamente 25 milhões esse CRI. Ela já vendeu. Então ela ficou praticamente o tempo todo com 46 milhões. E aí, se a gente for pegar se a gente for extrapolar para um ano, o que esse RI remunera era CDI mais 4. Se a gente for pensar, CDI mais 4. 4% de 46 milhões daria de juros, da parte de juro real, 1.854 por um ano, que era o que o credor do fundo, quem emprestou, no caso o VGHF, receberia. Baixando para 3, esse valor passaria para 1.391, que dá uma diferença de 463 mil em um ano, tá? Que ele deixaria de receber. O fundo, ele tem 164 mil cotas. Isso daqui daria 0,3 centavos no ano por cota. Se a gente dividir por 12, vai ficar menos do que 0,00. É irrisório. Claro que é perda para o cotista. Isso é fato, isso não tem como negar. Isso é fato, é perda para o cotista. Mas é algo irrelevante. Mas assim, a grande questão é, até no relatório, se a gente for pegar aqui, eu acho que é no relatório de abril que eles falam isso, né? Esse aqui é o de março. No relatório de abril, que eles explicam, né, a questão que foi alterado para 3 e que, pelo fato do fundo ter comprado esse CRI com deságio em relação ao valor de face, ele estaria remunerando a CDI mais 6%. Isso é difícil de comprovar, mas assim, em tese, tudo bem. A gente dá o crédito aí para essa situação. Bom, então, pessoal, primeiro ponto é esse. Se a gente for analisar, essa situação, olhando por essa ótica, ela só é benéfica para o VEGRI e não para o VGHF. Por quê? O cotista do VGHF, o fundo VGHF, ele primeiro, deixou de receber a amortização do CRI agora, vai deixar de receber a amortização do CRI em março, e também, não, mesmo postergando ele lá para frente, ele deixa de receber todos os juros desse ano. É claro que esses juros estão sendo incorporados ao saldo devedor, e lá em março ele vai receber isso daqui, só que ele poderia pegar esse dinheiro agora e investir em um ativo com uma taxa mais interessante, ele receberia. Então, se a gente for ver, não há contrapartida para o VGHF, só para o VEGRI, porque o VEGRI, ele continua, inclusive é a alegação do fundo de ter feito isso, de você ter mais, não precisar de se desprender de caixa, o fundo continua, não tem mais a despesa financeira desses CRIs, e você acaba mantendo um rendimento alto. Você consegue manter o rendimento alto porque o fundo não vai ter mais a despesa financeira para pagar agora e não precisa desmobilizar, não precisa vender ativo, não precisa fazer nada para pagar. Então ele consegue manter o rendimento alto, porque ele continua gerando os aluguéis desses ativos. E aí eu cheguei a uma questão, por que então no caso deles não fizeram isso com a Quineia? Exatamente, pessoal, porque os da Quineia não vencem agora, eles vencem só daqui a 2 anos. Quer dizer, daqui 2 anos, não, daqui no ano. Então, ele só poderia fazer isso com esse CRI que vence agora. E nesse caso, esse CRI é o CRI que está no VGHF. Beleza? Só que tem um ponto, pessoal, que eu vi que as pessoas esqueceram de falar, e eu falei isso lá na análise, que é um dos grandes conflitos de interesse dessa situação, é que o VGHF, quando ele comprou, que aí foi a grande ancoragem que ele fez, e aí sim a gente pode até falar que ele ajudou o VEGRI a ser criado, não somente ele fez a empréstimo para o VEGRI, como também ele comprou cotas do VEGRI. Então ele ficou sendo credor e devedor ao mesmo tempo. Ele tem participação em equity e participação na dívida. E aí, pessoal, o fundo, ele comprou 61 milhões a cota a 10 e ele continuou com esse número de cotas, ele tem 6 milhões e 100 mil cotas do VEGRI. E aí que tá, pessoal, eu não vi ninguém falar sobre isso e as pessoas esquecem disso. O VEGRI, pessoal, o VGHF, ele tem 6 milhões de cotas, ele tem 17% de participação
no total de cotas do Vegri. O Vegri tem 35 milhões de cotas e tem 17% de participação, ou seja, uma participação bem relevante no Vegri. O Vegri, pessoal, ele paga 15 centavos por mês desde abril do ano passado. Desde quando começou isso, ele paga 15 centavos por mês. O VGHF, ele recebe quase 1 milhão por mês de rendimentos do Vegri. O que dá, pessoal, 0,6 centavos por mês. Só isso daqui já seria maior do que isso que ele perdeu aqui. Só que a grande questão é a seguinte, pessoal. E aí a gente fala, pô, então só o cotista do VGHF saiu perdendo? Não, por quê? Se o cotista do VGHF também é o cotista do Vegri, ele se beneficia como cotista do Vegri dessa situação. O que parece ser meio maluquice, se a gente for pensar, porque o VGHF, em tese, ele emprestou dinheiro para ele mesmo. Se a gente for pensar nisso. E aí que está a questão do conflito de interesse. Porque se, vamos supor o seguinte, o VGHF, vamos supor que o Vegri tivesse o caixa para pagar esse bullet. Ele paga um bullet, em tese, você vai diminuir a despesa financeira, porém você também diminui a rentabilidade da parte de caixa. Então, o rendimento do Vegri iria cair, como eles anunciaram que isso ia acontecer. Se a gente pegar aqui no relatório, eles já estavam prevendo que isso ia acontecer. O fundo, eles fizeram um gráfico aqui, que a partir do pagamento da primeira parcela do Sellers Finance, iria reduzir de 15 centavos para 12, então 3 centavos por cota, que o VGHF ia perder também. Então ele ia ganhar de um lado e ia perder do outro. É claro que a gente não tem como saber qual seria a melhor situação, porque a gente teria que saber o que o VGHF ia fazer com esse dinheiro, no que ele iria investir para ter um retorno maior do que essa perda. Mas isso a gente não tem como fazer. Tá? Então aqui já é um ponto assim, a gente esquece que o VGHF ele é cotista do Vegri. Então qualquer coisa que for benéfica para o Vegri acaba sendo benéfico para o VGHF também. Tá? Porque ele é cotista, ele tem 17% do fundo. Talvez a Valora tenha pensado nisso também, que seria uma maneira de proteger o cotista. Ela fazia ancoragem, ela ajuda o fundo da casa. Para mim isso é um grande problema, porque o que eu falo sobre isso, dessa questão de conflito de interesse, não é o conflito de interesse em si, é o resultado dele. Porque se a gente for deixar de investir por causa de conflito de interesse, a gente não investe em nada mais. Porque tudo tem conflito de interesse. O resultado disso. Só que a gente não tem como saber, porque a gente precisaria ver o que o VGHF faria com esse dinheiro, no que ele investiria esse dinheiro do recebimento do Seller Finance, para saber se essa perda de rendimento que o Vegri iria ter de 3 centavos por cota seria compensado por isso. O que eu acho que não, porque é bastante coisa. É bastante coisa. Tá? Então, tá certo. Deixa eu só voltar aqui só para ver se eu não tô falando besteira. Não é 3 centavos, é 0,3 centavos por cota. 3 centavos por cota é coisa pra caramba, porque o fundo paga 10 centavos por cota, seria 30% de rendimento, é muita coisa. É 0,3 centavos por cota, tá? Bom, então, pessoal, acho que esse é o ponto central da conversa, que é o benefício pro Vegri também é benefício pro VGHF. E somente aconteceu isso porque o próprio CRI que iria vencer era o CRI da Valora, do VGHF. Então, pessoal, e aí que tá. Essa questão de conflito de interesse também, a gente precisa pôr um ponto que é, se você investe no VGHF ou qualquer outro fundo, que tenha isso aprovado já em assembleia, você não pode reclamar de conflito de interesse. Tanto é, pessoal, que eles deixam, e aqui eles são bem enfáticos nisso, lá no relatório de abril, eles explicam isso, falando que sobre o investimento em outros fundos geridos pela Valora, no caso do Vegri, é importante frisar que esse tipo de operação está em acordo aprovado pelos próprios cotistas do fundo, em consulta formal, ou seja, eles perguntaram, os cotistas aprovaram e eles fizeram o que está aprovado. Então não tem nada de que a CVM tem que vir para... Não, cara, está aprovado. O cotista aprovou. Se isso é moral ou não, são outros 500, mas legal é, e não tem o que falar de CVM, porque ele fez o que ele está previsto no regulamento. Bom, então, pessoal, e aí que está esse ponto que a gente tem que tomar muito cuidado, porque
a gente não tem como falar em perda de valor para o cotista do VGHF sem essa operação terminar. E essa operação só terminaria em agora a partir de março de 26, quando o VGRI teria que pagar o VGHF, teria que amortizar esse valor juntamente com os CRIs. Então não tem como a gente falar que perdeu valor ou não. Não tem como. A gente tem que esperar esse resultado sair lá na frente. Tá? E aí, pessoal, que entra o segundo ponto e o porquê que para mim foi ótimo eu ter ido buscar minha filha, porque o relatório saiu do VGHF agora. E olha só, pessoal, o relatório do VGHF, e olha aqui, relatório de janeiro. E aqui, ó, eu já vou falar sobre o relatório, olha aqui. Adicionalmente, o fundo vendeu no início do mês, ou seja, de fevereiro, sua posição total do VGRI, no total de 46 milhões, pelo valor de face na data da venda e com lucro visto que o mesmo foi adquirido com deságio. Então eles tiveram lucro na operação. Não vai aparecer agora, porque a DRE que aparece é só de janeiro. Vamos ver no próximo mês como é que foi isso. Só que olha só, pessoal, e aí cai por terra tudo isso que aconteceu nessa questão. Por quê? Eles colocam que o fundo vendeu no início do mês de fevereiro. O que seria início? Seria do dia 1 ao dia 15? Seria na primeira metade de fevereiro? Quando que foi aprovado isso? E aí a gente pega a ata, aonde teve a presença dos representantes dos CRIs, só que eles não falam quem são os representantes. Esta ata foi realizada no dia 14 de fevereiro. Ou seja, pode ser que nem era mais o VGHF o dono desse CRI. Porque ele vendeu toda a participação, ele só continuou com a posição de equity do fundo. Ou se, por cargas d'água, ainda no dia 14 era o VGHF o dono dessa parte do CRI, lembrando que o CRI é de 113 milhões, e a outra parte é 40, o que o VGHF tinha era 40 e poucos milhões. Ele aprovou e empurrou a bucha para o outro que comprou. Porque ele já realizou o lucro dele nesse aí, ele só fica agora com a ponta de equity do VGRI, que é o rendimento. E ele vai se beneficiar disso. Olha só que interessante. O VGHF ele ficou esse ano todo recebendo os juros remuneratórios. Claro que não tinha amortização, porque não teria que ter mesmo. Recebendo os juros remuneratórios desse CDI mais 3, poderia ser CDI mais 4, mas foi CDI mais 3, mas é irrelevante a diferença. E chega no momento que era para dar o problema, ele empurrou esse CRI para outro. Agora a gente não sabe para quem foi. Eles venderam esse CRI. Por isso, pessoal, que eu falo que é sempre bom a gente esperar. Por isso, vocês vão ver isso sempre aqui no meu canal. Eu nunca gravo vídeo sem ter informação completa. Eu não gravo baseado em emoção. Porque a emoção, normalmente, a gente faz besteira. A gente fala coisa que não deve falar. Então, a gente não sabe assim. E aí, pessoal, qual que seria... Vamos supor que essa situação continuasse com o VGHF. Qual seria o risco para o VGHF no final das contas? Lá na frente, a Valora, o VGRI não ter o dinheiro para pagar. Aí eu pergunto, será isso? Eu falei lá no vídeo lá do quando aconteceu isso. O VGHF executaria a garantia do CRI? Óbvio que não executaria. Então o VGHF ia entubar isso, ia acabar entubando o cotista por consequência. Só que, além de tudo isso, eu vi algumas pessoas falando, nossa, o HCTR foi assim também, o HCTR tinha ativo que ele era credor e devedor. Pessoal, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Sem contar, pessoal, que se a gente for pegar aqui, hoje, sem considerar essa venda, tá? O patrimônio do CRI, em participação 3,31. De cotas 3,31, a gente está falando de 6,62. Ou seja, um fundo que hoje está negociando a 20% do quase de deságio, se tudo der errado, os prédios demolirem, lembrando, a gente ainda tem o prédio, se o VGRI não conseguir pagar, ele vai lá e vende os prédios. Claro que não é tão simples assim, mas existe essa possibilidade. Se tudo desse errado, o VGHF perderia 6,62 do patrimônio dele. Ou seja, cara, não dá nem 10% do patrimônio do fundo. É considerável? Claro que é. Mas eu vejo que faz muito carnaval em cima de pouca coisa. E aí, por isso que eu gosto dessa questão de sempre analisar, porque assim, tudo isso que eu falei, eu fiz essa questão toda exatamente para não dar em nada. Porque nada disso que foi aprovado pode ter relação com o VGHF, porque ele vendeu esse CRI antes disso acontecer.
Ainda teve lucro na operação que a gente só vai saber provavelmente no mês que vem quanto que foi de lucro. Então, pessoal, tome muito cuidado, tá? E tome muito cuidado com isso. E assim, eu não quero mais entrar nesse ponto. Vamos só fechar a análise do relatório desse mês. Esse aqui é o de março, né? Vamos pegar aqui o último relatório. O fundo, ele distribuiu 9 centavos e ele continua gerando basicamente o mesmo, ele está gerando de recorrente esse relatório, esse dividendo, que é muito bom. Aí falando da variação negativa, que o que ele alocou esse mês? Foram alocações pontuais baseadas em oportunidade, alocações ICRs foram feitas em trânsitos que já tinha do fundo. A questão das inadimplências, né? O Celina, esse aqui eu acredito que não teremos solução, no caso do Celina, porque não sei se vocês lembram, a questão da garantia dele é uma garantia que é baseada em aval de uma empresa fora do país, então é bem complicado para ele receber isso. E no caso do Guaraicus, eles colocaram aqui que já foram vendidos os ativos e está na diligência ambiental. Então a gente precisa ver aqui, e se eu não me engano a venda foi acima do valor da dívida, então pode ser mais um retorno para o fundo aí. E aqui, pessoal, só um pontinho aqui, que é importante pensar. Nós estamos falando aqui de 402 mil cotistas. Será que são todos errados? Será que são 402 mil cotistas que não sabem o que estão fazendo? Entendo que tem uma parte que não saiba. Mas assim, né, pessoal, a gente também tem que... E aqui é aquilo que eu já falei, né, pessoal, o fundo, ele investiu em 3 e vendeu a posição. Então, olha só, que interessante. A gente precisa ver qual foram as remunerações, o que ele comprou. E aqui, de fato, a gente vai ver se ele teve lucro e agora quanto que ele... em que taxas ele comprou esses novos CRIs, né? Então, isso é interessante para ver a evolução. Bom, então o fundo... Assim, cara, eu gosto do VGHF. Eu sou cotista do VGHF, tá? Então eu sou, como estão dizendo aí, quem é cotista do VGHF é otário, então eu sou um otário também. Assumo a minha otarice, tá? Sou otário do VGHF, sou um otário. Então aqui, pessoal, a gente vê hoje a taxa ele tá a marcação 11,16, CDI 3,49. A gente vê, pessoal, o patrimonial dele acho que é 9. Uma das coisas, uma falta de informação que eu vejo neles, eles não colocam o patrimonial. Deixa eu ver se eu consigo pegar o patrimonial do VGHF. Hoje ele tá com, vamos ver qual que tá o deságio dele. O patrimonial dele é 10,48, pessoal. Então é maior do que eu imaginava. É maior do que eu imaginava. Se a gente for pegar a cotação dele, 7,04 dividido por 10,48, a gente está falando de um deságio aí de 23%, não, 33%. 33% de deságio. Um fundo pagando 9 centavos e pagando muito mais de 1% ao mês nesse valor. Então, pessoal, a gente também tem que tomar alguns cuidados, né, quando a gente vai... E aí a gente teria problema em só em 6%. Pessoal, vocês têm que entender que... E aqui, acho que para encerrar esse vídeo, e assim, acho que no VGHF não tem mais... Acho que o mais importante já foi falado, continua sendo, para mim, um fundo muito bom. Gosto do VGHF e continuo sendo cotista sem problema nenhum dele. Claro, eu não estou recomendando. E aqui é um ponto importante sobre a questão de recomendação, inclusive do VGHF. Eu recomendo o VGHF para os assinantes da minha comunidade. Só que o preço que eu coloco para eles é com margem de garantia considerando esses pontos. Porque, pessoal, vocês têm que ter isso em mente, que sentimento, gostar ou não gostar de uma gestora, gostar de um fundo, gostar você tem que ter sentimento pela sua família. Com o fundo imobiliário você tem que querer ganhar dinheiro. E pelo visto, assim, a gente tem que ver que, claro, a Valora não é santinha. A Valora, esse negócio da compra para mim, eu não gostei, eu deixei isso bem claro, eu achei que não deveriam ter feito isso, poderiam ter usado o dinheiro para... Só que eles resolveram ancorar o fundo da própria casa, e pode ser que desse muito certo se o mercado tivesse muito bem, e o fundo ia colher muitos bons resultados VGHF. Mas o mercado deu ruim. A grande questão é, a Valora também quer ganhar dinheiro. Obviamente ela quer ganhar dinheiro. Só que você, cotista do VGHF, está perdendo dinheiro nesse caso? Não sei. Eu acredito que não. Eu acredito que não. É claro que o fundo está com um deságio muito grande e toda essa questão está precificando. E se a gente for levar isso em consideração, pode ser que o mercado precifique esse risco desse problema com o VGRI. E aí acabe que quem comprou a R$10 está perdendo dinheiro hoje. Está perdendo em termos de valor investido, mas continua lá com as suas cotas. E hoje, se ele comprar R$7 hoje, ele está recebendo mais de 1% ao mês.
Mas assim, pessoal, o que eu quero deixar bem claro é: vamos parar para analisar, vamos parar para fazer conta, e mesmo estando errado, e eu posso estar errado nessa análise que eu fiz, isso não justifica ninguém ser tratado com falta de respeito. Eu acho que é isso que vocês têm que ter em mente. Vocês são a causa, vocês são não a causa não, como é que eu posso? Vocês são o motivo, na verdade. O motivo de nós que estamos aqui desse lado, isso vale para todos. Eu não me considero youtuber, eu sou um influencer, não me considero um youtuber nem um influencer, eu sou um analista CNPI, mas eu acabo influenciando. Mas nós só estamos aqui por causa de vocês. E o mínimo que a gente tem que ter é respeito por quem está assistindo a gente. Então isso você tem sempre que ter em mente. Tá? E usem essas informações para vocês formarem a própria opinião de vocês. Tá? Não sigam dicas, não sigam o que eu estou falando friamente. Analisem, peguem outros analistas. Pessoal, tem tanto analista bom. Ricardo Figueiredo da Finclass, Rodrigo Medeiros é um baita do analista, o próprio Baroni é um baita do analista. Pessoal, tem tanta gente boa para vocês seguirem. Bom, era isso, pessoal. Então, o vídeo acho que deve ter ficado longo pra caramba. Mas assim, eu tive que gravar porque me cobraram muito para falar sobre isso, e até pelo fato daquele disclaimer nisso eu precisava desabafar um pouquinho, mas foi a última vez. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.